Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo. E este é o quarto domingo da Quaresma, penúltimo, que é conhecido também como Domingo da Alegria, Domingo Letare, porque justamente a antífona de entrada desta missa começa com esta expressão, Letare, alegrai-vos. Desde já agradeço aos que têm se inscrito e peço que você possa também curtir, compartilhar essa partilha e principalmente se inscrever, que nos ajuda bastante. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo João 9, de 1 a 41. Um texto longo. Nós vamos procurar trazer as reflexões das expressões principais. O capítulo 9 do Evangelho de João contém um ato severo de acusação contra a cegueira de uma instituição religiosa para a qual a doutrina é muito mais importante do que o bem do ser humano. É Jesus quem faz essa denúncia. Na cena evangélica deste quarto domingo da Quaresma, nós temos o contexto em que Jesus sai. Melhor dizendo, Jesus foge do templo depois de uma tentativa de apedrejamento. Foi no final do capítulo anterior, quando Jesus foi acusado de querer ser mais importante do que Abraão e os profetas, quando no templo pegaram em pedras para atirar nele, para apedrejá-lo, mas ele fugiu. Então, lá fora do templo, do local da religião, ele encontra as pessoas que não podiam estar dentro do templo, não podiam ali entrar, porque são excluídas da sociedade e da religião. Foi nesse momento, então, que ao passar, na verdade, Jesus fugindo, viu um homem cego de nascença e os discípulos o interrogaram. E aqui nós lembramos que a cegueira, na época de Jesus, não era considerada uma doença, mas um castigo, na verdade. Era um castigo por causa do pecado de alguém. Deus enviava uma maldição por causa da culpa dos homens. Então, na tentativa de responsabilizar Deus pelos males, na tentativa de responsabilizar Deus pelas doenças, as pessoas vítimas dos males e doenças eram acusadas de estarem sendo castigadas. A culpa era delas. A lógica desse pensamento a gente encontra na pergunta sobre por que existe o mal. E a resposta da instituição religiosa judaica é esta: é porque o homem cometeu um pecado e o Senhor o castiga severamente por isso. Isso fica muito claro através da pergunta que os discípulos fazem a Jesus: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Portanto, que a cegueira seja uma consequência do pecado, não havia dúvidas. O problema era saber quem tinha pecado, ele ou seus pais, apenas isso. Mas a resposta de Jesus também é muito clara quando exclui completamente, taxativamente, qualquer relação entre o mal, o pecado, a doença e o castigo divino. Por isso Jesus responde: nem ele, nem os seus pais pecaram. Jesus quer dizer, é coisa da vida, não atribuam os males a Deus. Mas isso serve, completando, serve para que as obras de Deus sejam manifestadas nele. Na sequência, Jesus continua a ação criadora do Pai. Depois de ter dito que ele é luz do mundo, um pouco anteriormente, para esse homem cego, Jesus fez lama com a sua saliva e passou sobre os olhos dele. E aqui Jesus reproduz os mesmos gestos feitos pelo Criador na criação do primeiro homem. Portanto, Jesus continua a ação criadora. Em seguida, Jesus manda este homem, com esse emplastro de saliva dele mesmo sobre os olhos, à piscina de Siloé, que é uma piscina muito importante de Jerusalém, que significa, como destaca o próprio evangelista, o enviado. Siloé significa o enviado. Mas por que Jesus manda o homem para essa água com esse significado de enviado? Porque indo na direção do enviado, que é o próprio Jesus, que havia dito, eu sou a luz do mundo, é possível recuperar a capacidade de enxergar. E de fato, o homem que havia sido cego de nascença foi, lavou-se e aconteceu que enxergava. Mas aí é que começam os problemas para esse homem. Antes, ele era cego de nascença, uma vida horrível, considerado pecador, castigado por Deus, parece que não tinha problema. Agora que Jesus o libertou dessa cegueira, ele
começa a ter problemas. Tanto que nem é reconhecido pelos vizinhos, pelas pessoas que costumavam vê-lo ali mendigando. Inclusive algumas dizem que é ele e outras dizem que não é ele, que é alguém parecido com ele. Mas como é que eles não reconhecem esse homem? Na verdade, aquele indivíduo não havia mudado a sua aparência, coitado. Ele estava ali, vivia mendigando, apenas ele não tinha a luz dos olhos. E agora ele enxerga, recuperou a vista. Mas ainda é curioso, por que não reconhece? A resposta é que quando se encontra Jesus de verdade, se alcança uma liberdade, uma dignidade tão grandes, tão profunda, que a pessoa permanece igual apenas aparentemente como era antes, mas ela torna-se completamente diferente no seu interior. E ele, o homem que havia sido cego de nascença, não responde para essas pessoas, sou eu sim. Ele diz, eu sou, reivindicando para si aqui o nome divino, o nome exclusivo que na Bíblia no Antigo Testamento é adotado por Deus e nos evangelhos, especificamente por Jesus. Mas por quê? Porque, como escreveu o próprio João no prólogo do seu evangelho, abre aspas, a todos quantos acolheram Jesus, Deus deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus. A partir desse momento, então, começa uma série de interrogações insistentes, sem sentido, pela primeira vez, esta daqui, primeira de 7 vezes. Como? De que maneira se abriram os teus olhos? E este é o assunto principal desse texto, porque abrir os olhos era um sinal da libertação, da opressão do povo que o Messias haveria de fazer. Se vocês se lembrarem, lá dizia em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para pregar a boa nova, libertar os cativos, dar a vista aos cegos. Portanto, era uma identificação com a atividade do Messias. Mas aqui nós temos um cego que recuperou a vista, e isso é muito bom, é maravilhoso. Mas para as autoridades religiosas do templo, o povo não pode expressar o seu pensamento, porque tem que estar sempre submisso ao que essas autoridades religiosas pensam. Na verdade, são essas autoridades que podem dizer se algo bom é bom mesmo ou ruim, ou se algo ruim é ruim mesmo ou bom. Então, eles levaram aquele que tinha sido cego aos fariseus, que são os líderes espirituais do povo, e aqui está o problema, porque era sábado. E entre essas, as coisas proibidas no sábado, tem essa que Jesus acabou de fazer. Nós sabemos que aos sábados, para os judeus, é obrigado a observar estritamente o mandamento mais importante, considerado por eles, e já que há uma série de trabalhos e de ações que não se pode realizar, exatamente 1521 ações e trabalhos que não podia se fazer. Óbvio, tem que ser rico como os fariseus para ficar de papo pro ar e não fazer nada para não correr o risco de transgredir a lei do sábado. 1521 coisas que não podia se fazer. E entre essas está fazer o emplastro, fazer lama para colocar sobre os olhos e curar doentes. Portanto, Jesus transgrediu a uma violação do sábado. Por isso que os fariseus, então, novamente lhe perguntam quem havia recuperado a vista daquele cego. Ouvem a resposta e dão uma sentença severa, dizendo que isso aí, que é Jesus, isto daí, não vem de Deus, porque não observa o sábado. Para esses fariseus e para essas autoridades religiosas, vir ou não de Deus depende de observar ou não a lei, é sinônimo. Mas para Jesus, muito pelo contrário, vir ou não vir da parte de Deus depende da atitude que se tem diante das pessoas. Mas para eles, o único critério de juízo é a observância da lei. Pelo que nós vemos a seguir, há uma discordância entre eles mesmos, porque perguntam ao homem cego, como pode um pecador realizar algo assim? E perguntam mais uma vez ao cego. Então ali entre eles há uma dissidência nesse sentido. E aqui é uma ironia do evangelista, porque os fariseus têm a ambição de terem para si o título de guia de cegos. Mas eles mesmos são cegos, e aquele que havia sido cego agora readquiriu a vista, ele diz, é um profeta. Para vocês dizem que não vem de Deus, eu digo, é um profeta. A gente pode notar aqui que os fariseus disseram que Jesus não vinha de Deus, mas o ex-cego diz que Jesus é um profeta.
que é o mesmo que afirmar ele vem sim de Deus. E aqui, então, entram em campo as máximas autoridades religiosas, que são os judeus. Termo que neste evangelho não quer dizer que o povo judeus. Os judeus aqui são as autoridades, os chefes religiosos, que não querem crer que aquele homem havia sido curado, que ele havia sido cego. Portanto, para defender a sua própria doutrina, as autoridades, os chefes religiosos, os judeus, negam aquilo que é evidente, porque diante dos novos acontecimentos da vida, essas autoridades religiosas, na verdade, eles não tendo resposta para dar, se entrelaçam no absolutismo da sua doutrina e da lei, negam o que está claro e evidente. E para não expor as contradições da sua própria doutrina, eles intimidam o homem curado da cegueira. Mas não só, as falsas seguranças da sua doutrina são tão frágeis que eles intimidam até os pais do homem que foi curado da cegueira, com um interrogatório chegando ao absurdo de colocar em dúvida que o homem fosse o filho deles mesmo e que tinha nascido cego. Vejam vocês o absurdo. Os pais aparentemente respondem de forma covarde. Aparentemente. Quando dizem nós não sabemos, ele já é adulto, perguntem a ele. Por que eles respondem assim? Porque na verdade, depois João mesmo responde. Ele diz ali que os pais responderam, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus que já haviam estabelecido que se alguém tivesse reconhecido Jesus como Cristo, fosse expulso da sinagoga. E aqui, então, vamos entender que esses judeus que são a autoridade judaica, autoridades religiosas, os chefes, ameaçam alguém de ser expulso da sinagoga. Na verdade, não é algo tão ruim assim, ser expulso do espaço do culto, o que não seria um grande prejuízo, mas significava algo muito pior, significava a exclusão da vida civil, da vida social. Era preciso manter uma distância de no mínimo 2 metros de alguém que tinha sido expulso da sinagoga. Imaginem vocês a loucura. Era preciso ser proibido de não comprar nada de quem houvesse sido expulso da sinagoga e nem vender nada a quem tivesse sido expulso da sinagoga. Portanto, é um suicídio social, era morte naquela sociedade. No desenrolar da cena, continuando, o evangelista diz que chamaram um homem de novo e lhe ordenaram: dá glória a Deus. Dar glória a Deus é uma expressão que significa confessar a verdade, ainda que seja em teu próprio prejuízo. Aqui podemos perceber que o homem curado passa de um miraculado a um acusado. Parece que foi muito ruim ele ter sido curado. E agora então, enquanto os fariseus estavam divididos entre quem dizia que Jesus era um pecador e quem dizia, mas como pode um pecador, se curou este homem de cego de nascença, como pode ser um pecador? As autoridades religiosas não têm dúvidas, porque, como sabemos, geralmente as autoridades religiosas nunca têm dúvida de nada. Para eles está tudo muito claro e declaram sobre Jesus: nós sabemos que é um pecador. Pronto. E aqui entra toda a ironia do homem que tinha sido cego de nascença, que responde praticamente como se dissesse assim: mas vejam vocês, minha gente, eu não entendo nada de teologia, eu falo da minha experiência. E ele de fato diz assim: se ele é um pecador, eu não sei. Vocês é que são peritos em decidir se alguém é pecador. Vocês que ficam todo o tempo procurando dar sentença se alguém é pecador ou não. E continua a dizer: de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu enxergo. Percebemos que o homem fala com base na sua experiência, algo muito claro, muito simples e muito óbvio. Vocês dizem que ele é um pecador. A mim isso não interessa. A minha experiência diz para mim que ele me libertou. Fez algo bom para mim e isso basta. Na verdade, o que o autor está querendo dizer é que o primado da consciência é mais importante do que qualquer doutrina, ainda que fosse uma lei divina, porque o homem decide o que é bom, o que é o bem, o que é o mal, com base na experiência, não com base em teoria doutrinal, que decreta o que é bom e o que é mal. Portanto, este homem diz: eu não me meto no campo teológico, mas falo da minha experiência. E mais uma vez, pela quinta das 7 vezes, eles perguntam:
como ele te abriu os olhos. Vejam que esta é a preocupação das autoridades religiosas, porque se o povo abrir os olhos, acabou para eles. É o fim de tudo, não conseguem mais manipular as pessoas. E sempre com ironia, o que tinha sido cego, então pergunta: por acaso vocês querem se tornar discípulos dele também? Imaginem vocês, deixou os chefes judeus, as autoridades religiosas furiosas. Quando as autoridades religiosas não sabem como responder, passam a usar a violência, primeiro verbal e, se possível, física também. É por isso que o insultam, dizendo: tu sim serás discípulo dele. Nós sabemos, nós somos discípulos de Moisés, deixando claro que não seguem Cristo vivente, mas seguem Moisés, o morto. E continuam: para o ex-cego, nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas isto daí, que é Jesus, com todo desprezo, não sabemos de onde veio, não sabemos de onde é, não sabemos de onde é isso. Os chefes e os fariseus nunca chamam Jesus pelo nome, pode observar no Evangelho, mas sempre usam esse termo depreciativo. Em seguida, entra em cena o bom senso do homem que tinha sido cego de nascença, fazendo um raciocínio muito claro e simples, dizendo: mas nunca se ouviu dizer que um cego de nascença tinha recuperado a vista. Então, se este homem me curou, se ele não tivesse vindo de Deus, não teria podido fazer nada. Algo muito óbvio. Vejam como é impressionante e como o bom senso do povo é mais importante do que os valores da doutrina. E como é típico de quem pretende ser religiosamente perfeito. Muitas pessoas pretendem ser religiosamente perfeitas, como esses chefes religiosos, não sabendo como contra-atacar. Depois desta resposta sábia do homem curado por Jesus, respondem com violência, dizendo: nasceste todo nos pecados. Queres ensinar a nós? Ou queres nos ensinar mesmo sendo alguém amaldiçoado? Essas pessoas que pretendem ser perfeitamente religiosas, no fundo, acham que não precisam aprender nada e não desejam aprender nada, porque pensam que somente eles podem ensinar, têm o que ensinar. É por isso que expulsam o cego, o ex-cego. Para eles, na verdade, parece que o pobre do homem que tinha nascido cego de nascença deveria voltar a ficar cego de novo, a ser cego, para que eles tenham razão. Porque recuperar a vista para esses religiosos aparentemente é algo ruim e algo mal, porque a vista, segundo eles, foi recuperada através de Jesus, que é um pecador. Porém, é preciso também ressaltar que ser expulso por essa religião não é ruim, porque agora esse homem curado encontra a fé, encontra Jesus que o acolhe e ele adere a Jesus. E essa mensagem termina com uma sentença severíssima de Jesus contra os fariseus e as autoridades religiosas que aspiravam ao título de guia de cegos, como queriam ser vistos por todos e considerados. É por isso que Jesus diz a eles: se vocês fossem cegos de verdade mesmo, cegos da vista, vocês não teriam nenhum pecado, mas como vocês dizem, nós enxergamos, o vosso pecado permanece. Mas qual é a cegueira dos fariseus e dos chefes religiosos? Sim, eles são cegos porque quando se coloca o bem da doutrina e da lei em primeiro lugar, acima e antes do bem dos outros, aí está a cegueira que impede de enxergar e ler os acontecimentos da história do reino de Deus que Jesus veio inaugurar através de uma vida totalmente nova, como a luz do mundo que ele é, que brilha e vence as trevas. A você, alegrai-vos. Um abraço e uma bênção.